Sabe aquela transição de carreira que é um verdadeiro divisor de águas? Pois é, poucas são tão complicadas quanto a primeira promoção para um cargo de liderança. E é aí que mora o problema. As habilidades que te levaram até ali, que te fizeram brilhar, quase nunca são as mesmas que vão garantir o sucesso nesse novo papel. Vamos entender por que isso acontece e, claro, como navegar nesse território novo. Então, para a gente entender de verdade o tamanho do desafio que os novos gestores encaram, vamos começar com um número. E olha, é um número que pode assustar um pouco. 83%. É um número enorme, né? Fica claro que alguma coisa muito séria está dando errado em algum ponto desse processo. Mas o que exatamente? E essa é a grande questão. Uma pesquisa aqui no Brasil mostrou que esses 83% de líderes, pense em gerentes, coordenadores, são demitidos basicamente pelo mesmo tipo de razão. E o mais curioso, não é por falta de conhecimento técnico. Então, o que será que é? E a resposta está aqui, numa frase que é quase um mantra no mercado e que a pesquisa só veio para confirmar. A gente contrata pelo conhecimento, mas demite pelo comportamento. É isso. As pessoas sobem na carreira porque são tecnicamente incríveis, mas acabam falhando como líderes porque não dominam as habilidades comportamentais, as famosas soft skills. Olha só que interessante esse paradoxo. Pensa bem, como um ótimo analista, o foco era todo na execução pessoal. O sucesso era sobre o meu trabalho, a minha entrega. De repente, como gestor, o jogo vira completamente. O sucesso passa a ser medido pelo nosso resultado, o da equipe. O trabalho não é mais fazer, e sim garantir que o time faça, e faça bem. É uma mudança de mentalidade, de identidade, que é brutal. E uma das maiores, se não a maior, dificuldade comportamental é justamente saber dar e receber feedback. E o mais louco é que a raiz desse problema não é só emocional não, é biológica. Vamos dar uma olhada na ciência por trás dessa briga interna. A questão toda é a seguinte: para o nosso cérebro, lá na sua parte mais primitiva, uma crítica sobre o nosso trabalho pode soar exatamente como uma ameaça de vida ou morte. Pensa na pré-história. Ser aceito pelo grupo era sobreviver. Então, um feedback negativo pode ser interpretado pelo cérebro como um sinal de «opa, estou sendo excluído», e isso dispara todos os alarmes. E essa sensação de ameaça não é coisa da nossa cabeça, não. Ela provoca uma reação química de verdade no corpo. O organismo é simplesmente inundado por cortisol, que é o hormônio de estresse. Ou seja, o corpo não se prepara para ter uma conversa legal, construtiva, ele se prepara para lutar ou para fugir, literalmente. E qual o resultado disso tudo? Bom, a respiração fica ofegante, o coração dispara, os músculos ficam tensos. E o pior de tudo para um líder, a nossa capacidade de raciocínio lógico, a parte mais nobre do cérebro, fica totalmente prejudicada. Fica quase impossível ouvir aquele feedback e processar a informação de um jeito útil. Ok. Então a gente já entendeu o problema, já entendeu que tem uma raiz biológica profunda. A pergunta de $1 milhão é como a gente supera isso? A resposta, felizmente, existe e está na forma como nós adultos aprendemos de verdade. Esse aqui é o famoso modelo 70-20-10. Ele é super importante e mostra uma coisa surpreendente. Se liga, 70% do que a gente aprende vem da prática, do campo de batalha, de fazer tarefas difíceis. 20% vem da troca com outras pessoas, mentores, colegas, o próprio chefe. E só 10% vem daquela aprendizagem formal, de cursos e livros. O que isso quer dizer no final das contas? Que liderança não é algo que se aprende na teoria, lendo um manual. É uma habilidade que se desenvolve na prática, no dia a dia, testando, errando, aplicando e aprendendo com o que acontece. Beleza, mas como é que se aplica esse modelo 70-20-10 de um jeito organizado, com intenção? Bom, existe uma ferramenta super prática para transformar essa teoria toda em ação de verdade. É o famoso Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI. Pensa nele como um mapa, um GPS para a carreira. Ele pega aquela vontade de preciso melhorar nisso e transforma num plano de ação bem concreto, com começo, meio e fim. E o processo é bem simples, são 3 passos. Primeiro, um autodiagnóstico para olhar para dentro com sinceridade e saber de onde está partindo. Segundo, criar um programa, um plano de ataque mesmo. E terceiro, que é a parte mais crucial, colocar em prática. Praticar, praticar e praticar, de forma consciente. Essa primeira fase do autodiagnóstico fica bem mais fácil de entender com ferramentas visuais como essa aqui. Uma autoavaliação ajuda a gente a enxergar preto no branco onde estão os pontos fortes e, mais importante, o que precisa de mais atenção. Isso dá um foco, uma direção clara para o plano.
Aí na hora de montar o programa, não dá para só ter boas intenções. É aqui que entra a metodologia de metas SMART. Para quê? Para garantir que cada ação seja específica, que dê para medir, que seja possível de alcançar, que faça sentido para a carreira e que tenha um prazo. Isso tira a gente do campo das ideias e nos joga no campo do resultado prático. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas e deixar uma última reflexão. A grande sacada é a seguinte: para não virar estatística, para não entrar naqueles 83%, não adianta só confiar no talento que te levou até a promoção. É preciso ter um plano. Um plano com intenção, bem estruturado, para desenvolver as novas habilidades que o cargo exige, principalmente as comportamentais. Então, a pergunta final não é se é preciso se desenvolver. Isso a gente já viu que é. A verdadeira pergunta é: por onde começar? Qual vai ser o primeiro passo, a primeira ação deliberada dentro de um plano para se tornar o tipo de líder que uma equipe precisa e que uma carreira de sucesso merece?